Olá, estamos de volta para mais um programa Entre o Céu e a Terra, para a gente falar mais sobre essa construção dessa ponte que nos conecta, que nos possibilita intuir, captar, receber informações do plano espiritual, a gente se comunicar mais e melhor com a nossa divina essência. E é claro, né? Fortalecendo essa conexão, a gente vive melhor aqui no mundo físico, porque com boa orientação, com boa inspiração, a gente com certeza vai fazer escolhas cada vez melhores para a nossa vida, não é mesmo? E já aproveito para divulgar aqui para vocês uma super novidade. Eu estou lançando um novo livro pela editora Vida e Consciência. E nós estamos aqui já aproveitando essa oportunidade para passar para vocês um pouquinho desse conteúdo, né? Já nesse mês de abril, Quebrando Padrões Invisíveis vai falar a respeito das nossas memórias pregressas, dos nossos padrões inconscientes das nossas vidas passadas. O quanto as nossas vidas passadas impactam a nossa vida atual. Quanto padrões invisíveis exercem influência no nosso atual momento, na nossa atual jornada e podem até mesmo trazer alguns obstáculos, atrasar um pouquinho a realização dos nossos propósitos pessoais, do nosso propósito de vida. Quebrando padrões invisíveis, como curar feridas que não começaram nesta vida. Você encontra este livro nas livrarias físicas e virtuais a partir deste mês de abril de 2026 e também e especialmente no site da própria editora Vida e Consciência. Para saber mais, quando os livros que estão lançando esse mês vão estar disponíveis por aí, acompanhem o Instagram da própria editora Vida e Consciência e também o meu, onde eu faço as divulgações todas de todo o conteúdo que eu publico e de livros novos que eu lanço também, @FernandoVidia. Tá feita aqui a divulgação, depois a gente volta a falar mais desse livro. Agora a gente vai para o tema do nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre ansiedade. O quanto essa ansiedade atrapalha a construção dessa nossa ponte, a ponte que nos conecta com o divino, com o sutil. Vamos para a nossa historinha, para a gente já pegar esse gancho e poder trazer essas reflexões importantes? Então vamos lá. Imagine só, todos os dias, essa pessoa comum, assim como eu, assim como você, que tenta dar conta da própria vida. Tenta dar conta dos compromissos, das decisões todas que precisa tomar, das responsabilidades todas que precisa ter, contas para pagar e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nada muito diferente do que a vida da maior parte das pessoas da sociedade, né? Mas por dentro, imagine que existe nessa pessoa uma certa pressa, uma pressa difícil de explicar. A mente dela não para, o coração dela acelera. E ela pensa em tudo aquilo que ainda precisa ser feito, no que pode dar errado, naquilo que talvez ainda vá acontecer, talvez, naquilo que talvez também nem aconteça. Cria na sua mente cenários, possibilidades, preocupações. A mente fica agitada e parece que ela não vai dar conta de resolver tudo. E assim como nós, às vezes temos esses momentos, né? Por quê? Porque às vezes a gente quer encontrar soluções. E solucionar o quê? Tudo agora. E não necessariamente a gente vai ter aquela calma para respeitar o tempo de cada coisa. O nosso corpo está até presente aqui, existindo no agora. Mas a mente está a mil. Lá na frente, no futuro, tentando antecipar várias coisas, mesmo que ainda não tenha chegado a vez dessas situações. Às vezes pode vir um aperto no nosso peito, né? Uma respiração mais curta, mais ofegante, uma certa inquietação que a gente não consegue resolver só descansando. Porque mesmo descansando o corpo, a gente às vezes não consegue descansar a cabeça. Então, vem aquela sensação, né? Que a gente precisa resolver tudo, precisa resolver no agora. E quanto mais compromisso e quanto mais situações que a gente se envolve, pode ser que de uma maneira mais intensa a gente tenha essas percepções todas. E a vida, a gente sabe que não funciona assim, com base no futuro
A vida acontece no hoje, a vida acontece no agora. E eis o ponto. Essa pessoa da nossa história, né, aos poucos, ela vai começar a perceber, assim como cada um de nós, que talvez esse problema que gera toda essa ansiedade não tenha relação direta com aquilo tudo que precisa ser feito e que eu já quero me antecipar, mas ao mesmo tempo eu tenho que esperar o momento certo para aquilo acontecer. Tudo vai continuar lá, na hora certa, a coisa em si vai acontecer, a situação ela vai se resolver de um jeito ou de outro. Mas o ponto é que a forma como essa nossa pessoa da história tem tentado viver, que é viver tudo ao mesmo tempo, antecipando as coisas na mente, que ainda não precisavam ser antecipadas, é uma forma que impacta demais o nosso emocional, o nosso bem-estar e assim o impacto dela. Portanto, essa ansiedade que vem de uma necessidade da gente antecipar o futuro, tentando resolver logo, tentando fazer com que tudo fique completamente resolvido, mas sem desconsiderar que novas situações, novos aprendizados, novos compromissos vão aparecer, essa ansiedade ela vai continuar presente. Por mais que a gente imagine e tente resolver tudo no agora, a gente não vai conseguir, porque cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu momento. Então, a ansiedade não é falta de força para realizar as atividades, não é falta de vontade para viver as coisas, mas, por vezes, é o excesso de futuro. E aprender a viver melhor, às vezes vai começar com algo muito simples. É a gente voltar aos pouquinhos para aquele ensinamento básico de viver o hoje, de viver o presente, de viver o agora. E nem sempre isso é fácil, porque parece que o mundo tem exigido tanto de nós, parece que a sociedade tem exigido tanto de nós, mas porque a gente está integrado a todo esse sistema, a gente está vivenciando toda essa realidade. Só que a gente vivencia sempre no agora, e o agora é somente aquilo que existe. Tem um livro chamado O Poder do Agora, escrito por Eckhart Tolle. E é um livro fantástico, maravilhoso, que ele nos ensina a estar presentes em tudo aquilo que a gente estiver fazendo, se envolvendo. É claro, nós podemos estar presentes planejando um futuro. Se não tivermos planejamento, a gente não se organiza para aquilo que está por vir. Mas a ansiedade não está relacionada com um planejamento de futuro. Ela, por vezes, está relacionada com algo que nós estamos antevendo, como se a gente já estivesse vivenciando aquela situação, ou não tendo nos preparado para ela, e ela já acontecendo. À medida que a gente se planeja, à medida que a gente se prepara, à medida que a gente se organiza, a gente se sente mais em paz. E com quanto mais antecedência a gente conseguir se organizar para os nossos compromissos, mais fácil é para a gente deixar aquela ansiedade ir embora. Mas nem sempre é fácil, porque especialmente situações novas, quando elas se apresentam na nossa vida e exigem de nós muita atenção, seja uma prova, uma entrevista de emprego, um ciclo novo que você vai começar, uma mudança que você vai fazer, uma pessoa que você vai conhecer. Sempre que algo novo se apresenta na nossa vida e está marcado para dali a algum tempo, a nossa mente vai começar a pipocar um monte de ideias, criar realidades paralelas na nossa mente das mais diversas possibilidades. De poder dar certo, de poder dar errado, vai funcionar, não vai funcionar, como que a coisa vai ser. E a gente vai imaginando N possibilidades. Agora, se a gente parar para pensar que existe um processo chamado cocriação consciente e a cocriação inconsciente, a gente vai conseguir entender um pouco mais e melhor como que a gente pode se preparar para vivenciar uma realidade melhor possível dentro daquilo que inevitavelmente pode ocorrer, embora a gente não consiga ter certeza de como vai ser. O que é cocriar? É criar junto, só que nós vamos criar mentalmente. Aquilo que eu desejo viver, eu vou criar na minha mente, através
da minha mente intuitiva, criativa. Eu vou vislumbrar como que eu quero que a coisa aconteça. E não criar na minha mente dezenas de hipóteses e possibilidades de algo ruim, desagradável, desarmonioso. Porque quanto mais a gente cria cenários mentais de tragédia e de problemas, mais isso mexe conosco e fisiologicamente o nosso corpo responde. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não vai entender que aquilo é só uma ilusão. Ele vai responder com base no que a gente está imaginando. E o nosso corpo pode ter um reflexo disso. Fisicamente a gente vai sentir. Então, muitos processos somáticos vêm de criações mentais, emocionais, né? Os processos psicoemocionais. Para a gente criar na nossa mente coisas boas e essas coisas boas nos contagiarem de uma maneira positiva e promover no nosso corpo uma resposta positiva, é importante que a gente crie positividade. Então, procura fazer um exercício comigo. Tem alguma situação que você sabe que vai acontecer para você, talvez um compromisso, algo que você deseja muito, que você espera muito, e você está na dúvida se aquilo vai ser ou não uma boa experiência? Experimenta na sua mente criar essa boa experiência. Já que a nossa mente não para de pensar, e ela tem às vezes esse hábito de pensar coisa ruim, então vamos, de uma maneira proativa, estimular nossa mente a pensar coisa boa. Já vamos estimular nossa mente a imaginar como seria o melhor cenário daquela situação. Como que você quer que a coisa seja? Então já cria na sua mente a sua entrevista de emprego, então já visualiza você se saindo bem, você tendo desenvoltura. Se dá um branco, você conserta a coisa e você lida bem com leveza. Você se relacionando bem com a banca que está te entrevistando ou com a pessoa que está te entrevistando. Se for numa prova, já visualiza você com a mente em paz, tranquilo, emocional também, escrevendo, preenchendo o gabarito tudo direitinho, saindo com um tempo tranquilo dessa prova, sempre com paz e tranquilidade, vendo você realizar todos os testes ali daquela prova, sem prestar atenção, ficar preocupado com o tempo que está passando, se está mais rápido, se está mais devagar, mas você se envolvendo com o processo e de repente tudo aconteceu muito bem, tendo um retorno positivo, uma resposta positiva daquela prova que você fez. Se você está para conhecer alguém que vai ser importante na sua vida, o que você espera que seja ao menos, então já visualiza aquela conversa sendo agradável, de repente descontraída, mais calorosa, as pessoas rindo, vocês rindo, se envolvendo dentro de uma troca saudável. Procura criar na sua mente algo bom, porque ao fazer isso você vai estar movimentando uma energia mental, uma energia emocional associada com aquela imagem toda que você está criando. E fazendo isso você vai vibrar a positividade. E como tudo no universo é energia, aquela positividade que a gente está criando vai reverberar no entorno e tende a contribuir para manifestar aquela coisa boa que a gente está criando. Isso é co-criar, criar junto com o universo, ou seja, a vida está acontecendo no momento presente, mas a gente está contribuindo para que ela aconteça de uma forma mais favorável possível para nós, através dessas emanações mentais e emocionais positivas para o universo daquilo que a gente deseja que se manifeste. Agora, imagine se a gente, ao não realizar esse exercício, fica criando imagens na nossa cabeça de todos os cenários negativos e possibilidades ruins que poderiam existir, associando isso com o medo, com a ansiedade. A gente vai estar vibrando para o universo uma energia de algo que a gente não quer que aconteça. Então, por mais que às vezes seja desafiador, a gente tem que fazer esse movimento contrário a uma natureza humana de medos e de antever problemas. A gente tem que se educar a fazer uma criação mental e emocional positiva. Isso vai ajudar, inclusive, a aplacar essa ansiedade. E aí eu trago alguns pontos de reflexão importantes também, né, para contribuir com essa análise toda que já vem fazendo aqui. A gente fica ansioso no fim das contas. Imagine, é pela ideia que a gente cria de um cenário hipotético referente a uma coisa sobre a qual a gente se importa, que a gente deseja
ou a gente vai vivenciar. Então imagina, a gente fica ansioso por uma ideia do cenário que a gente está criando na nossa mente, de algo que pode vir a ser igual ou não àquilo que a gente está imaginando. Então, se é para a gente sentir alguma coisa em relação ao que a gente está criando mentalmente e emocionalmente, então vamos criar coisa boa, ao invés de gerar o caos na nossa mente. Porque senão a gente vai ter dificuldade até mesmo no dia a dia de estar presente. A nossa mente fica vagando, preocupada, ansiosa com todas aquelas situações que ela está tentando antever e não vai focar a atenção naquilo que é o mais importante, naquilo que precisa ser realizado no hoje. É o nosso trabalho, é o nosso estudo, é a pessoa que está na nossa frente naquele instante que é a pessoa mais importante. Se tem algo que vai acontecer ou que pode vir a acontecer, ainda não está acontecendo. O que está acontecendo é a vida naquele momento, é o presente. E se no momento presente a gente tem responsabilidades que exigem a nossa atenção e a nossa energia, se a gente fica gastando essa energia com hipóteses de algo que pode nem acontecer do jeito que a gente, por vezes, imagina, a gente está gastando energia à toa. A gente está gastando energia, perdendo energia à toa, ao invés de focar a atenção e a energia naquilo que está no agora, com aquela pessoa que a gente está interagindo agora, com aquela tarefa que exige a nossa atenção no agora. E quando a gente direciona a nossa atenção, o nosso foco para o presente, a gente para de dar essa vazão energética, de gastar energia com hipóteses, a gente economiza essa energia, direcionando para algo que realmente importa, e com isso a gente vive melhor e mais em paz. A mente trabalha melhor. Nem sempre é fácil, especialmente se a gente já se condicionou a fazer essas criações mentais. O desafio é, se a gente se condicionou de um jeito, vamos nos esforçar para condicionar o nosso ser de uma maneira positiva. É possível, mas a gente tem que tentar. Então, no fim das contas, a ansiedade acaba sendo um excesso de futuro que deixa a nossa mente acelerada demais, o corpo fica sobrecarregado e até mesmo pode trazer uma sensação de que a gente não descansou direito, porque mesmo a gente dormindo e descansando o corpo, a gente acaba acordando com a mente exausta, de tanto que ela pensa e às vezes acaba até sonhando com todos aqueles medos, todos aqueles receios que a gente foi nutrindo ao longo de um dia, 2 dias, 3 dias, ou uma semana ou mais. Depende de quanto tempo que a gente está ansioso e com medo ou com receio e fazendo essas criações mentais. Às vezes a gente tem a tendência de fazer isso, ou seja, ao longo da vida, nas mais diversas situações. Aí a gente tem que parar, respirar, meditar e tentar tirar o foco daqueles pensamentos repetitivos, aquele pensamento fixo que somente nos perturba, tira a nossa paz e dificulta a gente a viver e viver o agora. E vem aquelas perguntinhas para você refletir aí onde você está. Você já viveu momentos de grande ansiedade ou a sua vida ela não é só de momentos de ansiedade, ela é uma ansiedade constante. Você se considera ou não uma pessoa ansiosa? Vai refletindo aí. E aí, sua mente consegue descansar? Ou ela está sempre ocupada pensando qual é o próximo passo que eu vou dar? Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Se você está dirigindo, ao invés de prestar atenção exatamente ali, na sua direção, na rua, na seta que você está dando, no caminho que você está percorrendo, e até para contemplar a paisagem, o ambiente, às vezes o carro está quase que dirigindo sozinho no automático. E a sua mente está ali pensando em N outras situações. E às vezes coisas que simplesmente ainda nem aconteceram. Então você tem a tendência de viver aonde? Mais no presente? Ou você fica se preocupando com aquilo que ainda nem aconteceu, que pode ou nem pode vir a acontecer? Porque podem existir chances das coisas não saírem exatamente da forma como a gente imagina. E às vezes essas chances são até que bem grandes, né? O quanto você tenta controlar coisas que nem existem, mas na sua mente você gera aquela criação e fica tenso, fica tensa. O seu corpo, como tem respondido a tudo isso? Já tem demonstrado sinais de cansaço, palpitação, medos inexplicáveis, tensão, que
você percebe que você fica com a musculatura toda rígida, região do pescoço, rosto. Às vezes a gente não percebe o quanto o próprio rosto reflete a tensão e a nossa ansiedade. A gente não para relaxar os músculos da face. Faz esse exercício para perceber o quanto às vezes a gente fica tenso. E o que realmente precisa da sua atenção hoje e que exige naquele momento, neste instante, no agora, e não aquilo que vai exigir sua atenção lá na frente que você está tentando antecipar para cá. É focar naquilo que eu tenho para hoje. Já ouviu aquela expressão? É o que tem para hoje? Então vamos focar no que tem para hoje. Às vezes vale muito a pena fazer listas daquilo que nós precisamos nos envolver, compromissos que a gente vai ter e separar essas listas por prioridade. O que é prioridade para mim? Se eu ficar revisitando tudo aquilo que eu preciso fazer, tudo aquilo que é um compromisso para mim, eu fico ativando tudo aquilo na minha mente a todo instante. Se eu tiro da minha cabeça e coloco no papel, distribuo prioridade, eu vou focar uma coisa por vez. E sei que eu não vou precisar ficar lembrando de tudo que eu preciso fazer, porque já está anotado. Tenha o hábito de criar listas, isso pode te ajudar bastante também. Vai tirar da sua mente essas preocupações e problemas, deixar ela mais tranquila, mais em paz. Para quê? Para que a mente racional não fique trabalhando em excesso. E ela ceda lugar, abre espaço para a mente intuitiva, para a inspiração, para a intuição acontecer. E assim a gente libera caminho dessa ponte divina que nos conecta com a nossa divina essência, com o nosso eu superior, com o plano espiritual todo que está aí para nos ajudar. E às vezes não consegue porque a nossa mente racional não para de pensar, não para de criar ilusões em relação ao futuro, poluindo o nosso campo mental, campo energético mental como um todo, não é? E quando você vai almoçar, quanto tempo você se dedica para o seu almoço? Você dedica tempo suficiente para mastigar? Presta atenção, para saborear a sua refeição com calma? Ou sua vida é uma constante agitação e aceleração que você mal dedica tempo para ter uma refeição tranquila? Como que está o seu nível de ansiedade, estresse por vezes, né? E de entrega nesse caos todo que às vezes é o mundo físico? Muitas reflexões importantes. E agora vem aquela reflexão final aqui, é para fazer você pensar e mudar estilo de vida. Se você não precisasse resolver tudo aquilo que você precisa resolver no agora, antecipando questões, se você não tivesse tantos compromissos, se você só pudesse se dedicar a viver bem o dia de hoje, com aquilo que o hoje reserva para você, o que você simplesmente eliminaria das suas preocupações? Esse é um exercício muito legal, para mostrar para você que você pode focar no agora. Se eu não precisasse me preocupar com absolutamente nada além do hoje, o que eu eliminaria das minhas preocupações. E aí, você sabe? Fica o exercício para você fazer esta semana e depois você me deixa saber, tá bom? Eu quero saber. E para eu saber como que está todo esse processo, né, de aprimoramento pessoal, como é que está o seu desenvolvimento pessoal, o seu aprimoramento, a sua reforma íntima, como podemos saber, acompanhe-me nas redes sociais, interage comigo lá e fala o que você tem achado do programa e como tem sido as suas reflexões. Eu vou adorar saber. E esse está sendo aí mais um Entre o Céu e a Terra. A gente vai finalizando aqui, deixando mais uma vez o recadinho para vocês acompanharem o lançamento do meu mais novo livro, Quebrando Padrões Invisíveis, Como Curar Feridas que Não Começaram Nesta Vida. Livro lançado pela editora Vida e Consciência. É só acessar o site da editora e você vai encontrar o livro lá. E eu agradeço aqui pela sua participação, pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Eu sou Fernando Vidia, deixo para vocês um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.